Olá, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos na série Chamados para Servir. Essa série tem começado assim de uma maneira muito especial, impactado vidas, pessoas têm comentado sobre a forma como Deus tem falado em seus corações através dessa série. Servir a Deus é uma ordem, e é uma ordem para todos. Não é uma tarefa apenas para algumas pessoas especiais. Não é trabalho para uma elite. Todos os que têm a esperança do céu são chamados para servir. E essa é uma tarefa para toda a igreja. Ninguém deve se auto-excluir, ninguém deve se sentir desprezado. Todos nós somos necessários, todos são necessários e todos são importantes para o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, a igreja do nosso Senhor. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre o coração do servo. Essa é a nossa segunda lição. Eu gostaria que você pudesse estar acompanhando cada lição, e em cada lição nós iremos abordar um aspecto especial do ato de servir a Deus. Em Atos 9, 26 ao 28, está escrito: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Eles não estavam crendo que de fato fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Bem, essa é uma história bastante conhecida, é a história da conversão de Saulo de Tarso. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos narra essa história assim, de uma forma muito especial, com bastante detalhes, narra o encontro que Saulo teve com Jesus, ele que era um perseguidor da igreja, que estava ainda a caminho de Damasco, como que ele teve esse encontro. Mas também mostra como foi que a igreja reagiu a essa conversão de Saulo. A maioria dos irmãos, a maioria dos cristãos, eles não acreditavam que Saulo de fato havia se convertido. Não acreditavam que de fato Saulo havia se tornado um cristão. Eles pensavam que Saulo estava apenas fingindo uma conversão para que ele pudesse infiltrar no meio deles. Mas Barnabé, ele tomou uma decisão. Ele decidiu acreditar em Saulo e acreditar que ele de fato havia se convertido. Algumas lições desse texto. A primeira delas é que o servo é alguém disposto a correr risco para ajudar os outros. Foi isso que Barnabé fez. Nós precisamos estar abertos, irmãos, às pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Ainda que essas pessoas, elas tenham um passado marcado por histórias tristes, com algumas tragédias, um passado muitas vezes marcado pela violência, nós precisamos acreditar que Deus ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Quando a gente vê a conversão de Saulo, a gente sabe que se Deus mudou um perseguidor, um assassino, um homem que procurava destruir a igreja, ele pode mudar a vida de qualquer um. Paulo, quando ele chegou no Evangelho, certamente ele trouxe consigo muitas marcas do seu passado, assim como muitos cristãos chegam à fé. Mas Barnabé, ele coloca Saulo ao lado dele. Ele está disposto a, inclusive, correr risco de ter a sua reputação manchada por um novo convertido, por alguém que, de fato, ele nem sabia se de fato havia convertido. Então, um servo de Deus, ele está disposto a correr risco para ajudar as pessoas. Em segundo lugar, o servo, ele confia na obra que Deus está fazendo na vida das pessoas. A Bíblia mostra que Barnabé não somente ele levou Saulo aos apóstolos, mas também lhes contou como no caminho Saulo tinha visto o Senhor e como o Senhor lhe falara. Durante o período inicial dessa convivência de Saulo com Barnabé, naturalmente Barnabé se abriu para ouvir o testemunho de Saulo. Ele o ouviu contar como no caminho de Damasco ele teve esse encontro. E ele tomou a iniciativa não somente de apresentar aos apóstolos,
mas também de respaldar o testemunho dele. Então, em vez de adotar uma postura de desconfiança, né, nós precisamos dar crédito àquelas pessoas que têm um testemunho com Deus. Às vezes, a nossa história, por causa das marcas de relacionamentos passados, muitas vezes, nós somos tentados a desconfiar de tudo e de todos. Mas a verdade é que nós, como igreja, nós precisamos dar crédito na obra que Deus está fazendo na vida dos nossos novos convertidos, das pessoas na igreja, até daqueles que estão retornando à fé depois de um tropeço, depois de uma queda, tão muitas vezes difícil de levantar. Nós precisamos respaldar o testemunho de mudança de vida, de conversão que essa pessoa dá. E, em terceiro lugar, o servo é aquele que reconhece e celebra as conquistas dos outros. Coisa interessante que a Bíblia mostra que Barnabé não somente esteve ao lado de Saulo, mas ele também honrou Saulo diante dos apóstolos. Ele contou como em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé mostrou aos apóstolos que Saulo não estava brincando de ser crente, ele não estava fingindo uma conversão. Pelo contrário, Saulo ele foi um homem corajoso, e é isso que Barnabé vai mostrar para eles, chegando até mesmo a correr risco de vida para proclamar o nome de Jesus em Damasco. A intenção de Barnabé, clara, era de honrar Saulo, mostrando que Saulo ele era digno de ser recebido, né, pelos apóstolos e por toda a igreja. Aquele que é servo de Cristo, ele sabe honrar, valorizar o crescimento de cada novo convertido. Cada vitória, cada conquista, todas elas estão com toda certeza gravado, guardado, e a gente precisa celebrar cada conquista. Às vezes a pessoa chega na fé com muitos problemas, mas a gente precisa pontuar os avanços dessa pessoa na fé. E aqui, para concluir, Deus ele nos chama para viver a realidade do Evangelho de forma plena. Nós precisamos viver em amor, nós precisamos viver em ousadia, precisamos viver em fé. Sem dúvida, Barnabé foi muito corajoso para viver o Evangelho e formar um dos maiores líderes que a igreja já teve em sua história, o grande apóstolo Paulo. Que Deus nos encoraje através desse estudo a servir ao Senhor, ajudando as pessoas a crescer na caminhada da fé, sem medo de pôr até mesmo a reputação em risco, para ajudar as pessoas a crescer, a desenvolver na fé e firmar em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, e se Deus tem falado ao seu coração, não esqueça. Primeiro celebre, obedeça e compartilhe. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus o permitir.